Olá, fera, tudo bom? Vamos seguir com os nossos módulos de óptica geométrica. Vamos resolver mais algumas questões de refração luminosa nessa aula de agora. Tá bom? Então preste atenção na nossa telinha, envolvendo principalmente situações de ângulo limite, tá? Que é uma paixão da Universidade Federal, reflexão total, enfim. Então preste atenção para focar um pouco mais nessa ideia, nessa aula agora. Vamos lá. A questão falava assim, as questões. Primeira delas. Um prisma imerso no ar deve ser usado para mudar a direção do feixe de luz incidente por 90 graus, de modo que a luz não será transmitida através da superfície BC. Dentre os valores abaixo, qual o menor valor admissível para o índice de refração do prisma? Vamos lá. Esse raio de luz está sofrendo reflexão total na face BC. Traçar aqui para você. Beleza? Então, esse ângulo de incidência aqui, ele é maior do que o ângulo limite. E esse ângulo é 45 graus, porque eu tenho 90 aqui, 45 aqui, então esse ângulo ele é de 45 graus, porque essa linha pontilhada é a reta normal. Então, eu tenho que esse ângulo de 45 graus é maior que o ângulo limite. Como o seno é uma razão trigonométrica que aumenta com o valor do ângulo, eu também posso dizer que o seno de 45 graus é maior que o seno do ângulo limite. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Maior que o seno do ângulo limite. Tranquilo aí? Então, o seno do meu ângulo limite tem que ser menor que raiz de 2 sobre 2. Isso é fato. E quem é o seno do ângulo limite? É o índice de refração menor sobre o índice de refração maior, não é isso? Então esse valor aqui, que é o índice de refração menor, que é 1, sobre o maior, que é o que eu quero, tem que ser menor que raiz de 2 sobre 2. Isso me dá N maior que raiz de 2. Porque eu vou ficar com N raiz de 2 maior que 2, vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2, que dá raiz de 2, quando eu fizer o produto dos meios pelos extremos aqui. Então, N tem que ser maior do que raiz de 2 para que isso ocorra. N maior do que raiz de 2, N maior do que 1,41. Então, eu teria essas três opções aqui, sendo que ele pede o menor valor entre os possíveis, o menor valor admissível. O menor valor admissível, 1,45. Tranquilo? Então, N teria que ser maior que 1,41. E entre os três valores possíveis, o menor que a gente tem é 1,45. Tá joia? Beleza, mais uma questão envolvendo, dessa vez, o conceito de inequação também, que é interessante, né? Você trabalhar com inequação. Bom, lembra que na aula anterior eu tinha comentado que teria uma questãozinha com espelho plano, tudinho, essa daí. Muito boa essa questão, vejam só. Um tanque de 50 centímetros de profundidade possui sua base inferior coberta por um espelho plano. Está cheio com o líquido de índice de refração igual a raiz de 2. Então, o índice de refração raiz de 2, existe um espelho plano no fundo aí. E esse tanque tem 50 centímetros de comprimento. Beleza. Qual deve ser o raio em centímetros? É um pouco parecida com aquela questão que nós fizemos na aula de número 4. Qual deve ser o raio em centímetros da menor região circular na superfície do líquido, que quando coberta, impossibilita a visualização por um observador externo de uma fonte de luz pontual, colocada 30 centímetros abaixo da superfície do líquido. Considere o índice de refração do ar igual a 1. Bom, é quase uma questão simplesmente de ângulo limite, reflexão total. Mas tem esse espelho plano. Esse espelho plano dá uma configuração diferente a essa questão. Esse espelho plano faz com que a gente enxergue aqui. Aqui encontra-se a fonte, você lembra? Certo? Aqui, ó, a 30 centímetros.
abaixo da superfície. Então, a gente sabe que essa distância aqui é 30 centímetros, que eu vou traçar agora. Deixa eu apagar aqui. Essa distânciazinha que a gente vai pegar agora é de 30 centímetros, isso aqui. Até aqui. Isso é 30 centímetros. Beleza? Se isso aqui é 30 centímetros, porque o tanque todo tem 50 centímetros, que eu tracei agora aqui, então essa outra parte que eu vou traçar agora, que vem daqui para cá, tem exatamente 20 centímetros. A distância do objeto ao espelho é a mesma da imagem ao espelho. Então, é como se esse raio de luz tivesse vindo daqui. Ele vem daqui, esse raio de luz. Perceba que o objeto encontra-se realmente nesse ponto aqui, mas virtualmente ele está aqui embaixo. Então a gente tem que traçar o raio a partir daqui. Veja que eu fiz o traçado desse raio até aqui. E aqui, esse é o nosso ângulo limite. Aqui assim é o nosso ângulo limite. Mas perceba que eu não pude traçar daqui o raio, de onde eu estou traçando agora. Eu tive que traçar do lado de baixo, porque tinha um espelho plano, então virtualmente esse objeto encontra-se abaixo desse espelho plano. É o grande charme dessa questão. Então a gente tem que o seno do ângulo limite é o índice menor sobre o índice maior. Índice menor é 1, índice maior é a raiz de 2, ele deu. Então seno da raiz de 2 sobre 2, o ângulo limite é 45 graus. De posse do ângulo limite, mais uma vez a gente vai trabalhar com a tangente do ângulo limite. A tangente do ângulo limite, deixa eu apagar tudo que foi colocado aí. Esse ângulo limite é esse ângulo daqui também, ó. Então a tangente desse ângulo vai ser R dividido por 70. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então tangente de 45 é R sobre 70, tangente de 45 é 1. O R deu exatamente 70 centímetros. Então eu considero essa questão belíssima. Talvez uma das mais bonitas que a UFPE colocou envolvendo a refração. Não foi uma das mais difíceis, foi uma das mais bonitas, tá? Então, gabarito 70 centímetros, muito boa questão. Bom, vamos lá. Questão de número 3. Diz o seguinte para a gente. Um feixe de luz incide em um cilindro uniforme de índice de refração raiz de 5 sobre 2, como mostra a figura abaixo. Qual o maior ângulo θ em graus que o feixe poderá fazer com a normal à superfície circular do cilindro? Enxergue logo o ângulo θ que ele está querendo, de tal forma que o feixe sofra reflexão interna total nas paredes laterais do cilindro. Considere o índice de refração do ar igual a 1. Este é o princípio da fibra óptica, utilizada, por exemplo, em telecomunicações e em sondas na área médica. Então veja que ele quer que a reflexão total ocorra aqui, ó, nessa parede lateral, e não aqui. Aqui nunca poderia ocorrer. Porque para ter reflexão total, a luz tem que, no mínimo, estar passando do meio mais refringente, que no caso é a fibra, para o menos refringente, que é o ar. Nunca do ar para a fibra, tá certo? Então, eu também tracei já antecipadamente o que nós vamos precisar para essa questão. Perceba que o raio de luz está incidindo nessa base desse cilindro com o ângulo θ e saindo com o ângulo que eu aqui chamei de ângulo beta. E depois, na parede lateral, ele incide com o ângulo limite L, tá? E sai rasante. Então, eu iniciei ângulo limite, seno do ângulo limite, índice de refração menor sobre o índice de refração maior, para encontrar quem era o seno de L. Daí eu encontrei que o seno de L era 2 raiz de 5 sobre 5. Beleza. Mas eu preciso de beta. E eu sei que L e beta são ângulos complementares. Como L e beta são ângulos complementares, o seno de um é numericamente igual ao cosseno do outro. Está aqui embaixo. Seno de um igual ao cosseno do outro. Então eu já encontrei que o cosseno de beta é 2 raiz de 5 sobre 5. Mas eu preciso do seno de beta para aplicar a lei de Snell. Então eu coloquei seno de beta mais cosseno de beta, tudo isso ao quadrado, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, igual a 1. Seno de beta, 1 menos 2 raiz de 5 sobre 5. 1 menos
4 vezes 5, 20 sobre 25, ficamos com seno de beta igual a raiz de 5 sobre 5, que é o suficiente para que eu consiga finalizar a minha questão. Por quê? Porque eu tendo seno de beta, eu encontro o seno de teta, porque eu vou aplicar a lei de Snell na primeira refração. Tá? Temos... faltou o Szinho aqui, gente. Então, N do ar, porque o feixe está vindo do ar, N do ar, seno de teta, N da fibra, seno de beta. Tá? 1 vezes seno de teta, raiz de 5 sobre 2, raiz de 5 sobre 5, seno de teta deu 0,5, teta deu exatamente 30 graus. Mais uma questão muito bonita, que eu preferi logo colocar, porque senão iria ficar muito cansativo, tá? Então eu resolvi fazer com antecedência, para que a gente ganhasse tempo na resolução da mesma. Perceba que essa relação seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é muito utilizada nas questões de refração luminosa, principalmente as de ângulo limite. Então é interessante, principalmente você que é da área de saúde, que não estuda muito matemática, por razões de interesse mesmo, você foque em algumas coisinhas que envolvem trigonometria, tá bom? Então retorna comigo aqui. Finalizamos por aqui refração luminosa. Não finalizamos a parte de óptica. A gente ainda vai fazer questões envolvendo lentes. Mas eu acho que sobre refração luminosa, eu acho que a gente conseguiu fechar esse ciclo. Tá? Mais uma vez digo, pela 1ª vez, que querendo é só você sugerir mais algumas aulas que a gente grava, a gente muda o nosso script para ajudar você na sua aprovação. Tá certo? Tchau, tchau, um abraço, até a próxima aula.